Olhamos para Ti, Yeshua, como centro do nosso viver, como centro das nossas atitudes, como centro da inclinação dos nossos corações. Nesta noite, a Tua igreja está reunida neste lugar, quando uma oportunidade, meu Deus, de mudança, de revolução acontece, de dedicação especial. Nós queremos chamar o Senhor para o centro disso. Eu me lembro nos dias de Davi, quando se liberou um edital para construir uma casa ao Senhor, e depois foi liberado um outro edital dizendo: não precisa mais trazer oferta, porque já sobejou, já passou, já transbordou o nosso propósito. Pai, que nos nossos dias sejam assim, que o nosso coração aceleradamente marche na direção de construirmos, de edificarmos, de nos movermos numa visão de que Tu és o centro de todas as coisas. Pai, nessa hora, quando vamos ministrar a palavra, aquilo que Tu queres dizer e tratar diante de cada um, oh Deus, já houve uma manifestação nessa noite, no ato de ofertar, de dizimar, de primiciar, num propósito específico. Eu me lembro no dia dos avivamentos, quando, meu Deus, houve o ofertar, a Tua palavra foi descoberta e revelada no avivamento, meu Deus, em tempos passados. Venha o Teu avivamento sobre nós, a Tua vida, a Tua palavra agora. Ó Senhor, que Tu estejas agora no centro dos sentimentos, no centro dos pensamentos, ó meu Deus, no centro das convicções e no centro dessa reunião, para que possamos entregar a palavra que o Senhor é o centro, que em todo o nosso viver, em todo o nosso ser, ser o centro de tudo e todas as coisas, para a glória do Teu nome, de maneira que o Teu nome seja engrandecido, ó Deus, porque Tu és o Todo-Poderoso e o Deus maravilhoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro dos reis de Israel, segundo livro dos reis de Israel, capítulo 5, começando do primeiro versículo. Não se preocupe que eu vou dar desconto no horário, ok? E a bom tempo a gente vai estar saindo, não da presença do Senhor, mas saindo dessa reunião para irmos para casa, abençoados. Segundo Reis, capítulo 5, começando do primeiro versículo, está escrito a palavra do Senhor para você, para mim e para nós. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou no serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu, Deus?
Sou eu Deus para matar e para vivificar? Sou eu Deus para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai e peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Trazei-o a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente o profeta sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais, dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei. E estou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: se não queres, desse a este servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas. Porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, porquanto meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: vai em paz. E foi dele a uma pequena distância. Querido Espírito Santo, essa é a tua palavra. Ó Deus, a tua palavra é a verdade. Nesse pouco tempo que estaremos aqui, meu Deus, olhando para essa palavra, seja tempo suficiente, porque é a tua palavra, para promover algo maravilhoso, poderoso, extraordinário na vida dos teus filhos. Ó, que nessa hora Jesus seja o centro, que seja vista a palavra do Senhor, a palavra do Deus eterno, a palavra que é Jesus. E que na beleza da tua santidade, o testemunho da vida, da glória e da presença do Senhor se faça aqui. E todos saiam daqui dizendo: o Senhor me falou e me levou a um lugar melhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Seja assim. Nós estamos desafiados nesse tempo a um tema chamado reforma. Reforma é o decreto de Deus para curar as nossas geografias. Este tema tem me levado a uma reflexão obrigatoriamente, tanto para mim, a nível pessoal, e tem me levado a uma reflexão
Por que eu prego muito sobre isso? Me levou a uma reflexão profunda, porque nós tivemos que montar toda a programação de Porto Seguro e o tema era reforma. Então, reforma me levou a refletir muito, como eu já estou pensando sobre família. E eu pensei e pude ver que havia um único eixo da reforma. Tanto no que diz respeito à reforma nos personagens bíblicos do Antigo Testamento, quanto reforma no século XVI. O resumo da reforma é uma só. Nós podemos olhar nas 95 teses, em 5 solas, mas a vertente é uma, única, que leva a uma revolução extraordinária. Você está aqui nessa noite, eu sei que muitos, pelo maravilhoso prazer e alegria de adorar a Deus, pela convicção de receber cobertura espiritual aqui, mas há aqueles que vieram, ó Deus, dá-me uma palavra, ó Deus, dá-me uma direção, ó Deus, fale comigo, ó Deus, venha diretamente a mim, e Deus vai vir a você com essa palavra que vai ser lançada. Essa palavra vai na direção única, que é o que Deus quer que aconteça com você, o mesmo que Ele fez no passado. Nós precisamos nos voltar para Deus. Nessa noite eu posso falar de reformar para curar geografias e consolidar para firmar vidas. Reformar para curar geografias e consolidar para firmar as vidas. E na direção das duas palavras, reformar e consolidar, vai um só propósito: precisamos nos voltar para Deus. Agora, como que eu posso tornar essa realidade clara, didática, pedagógica e ao mesmo tempo profética para você? Atual para o seu tempo. A última palavra, as últimas palavras que eu trouxe para você, Deus me deu uma convicção de que nós precisávamos definir uma geografia pessoal. E ali nós falamos do Deus que tomou o homem, criou do pó da terra, soprou o seu espírito e o homem se tornou alma vivente. Esse Deus olha para o homem, no capítulo de Gênesis, capítulo 1, 26 a 28, ele diz: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Deus dá autoridade, Deus dá governo para o homem. E esse mesmo texto diz: criou o Senhor a sua imagem e semelhança, homem e mulher, macho e fêmea os criou. Então aos dois, tanto ao homem como à mulher, Deus criou com o sonho de que nós dominássemos, que nós governássemos, que nós liderássemos. Significa que há uma única visão pessoal de Deus para cada um de nós. Há uma única visão de Deus para mim, uma única visão de Deus para você. Lidere, governe, domine, vença, prevaleça, esteja à frente de tudo e de todas as coisas. E então os desafios, as forças contrárias e as ditas crises são instrumentos de aferição, e nós não olharemos para trás, mesmo em meio aos ventos contrários e os desafios tentando nos puxar para que a gente olhe para trás. Nós vamos olhar para o Deus que está diante de nós, dizendo: domine, governe, reine, vença e prevaleça, e você vai dominar, governar, vencer e prevalecer. Amém, aleluia. Quando nós olhamos para esse decreto, você pode olhar e dizer: mas é muito fácil, apóstolo, para Adão. Que Adão tinha naquele momento para atrapalhar tanto? Quais seduções Adão tinha para atrapalhar naquele momento? E aí eu trouxe então um modelo bíblico de êxito para confirmar a nossa posição
em Deus, que é o texto de 2 Reis capítulo 5. Esse texto fala de uma situação totalmente contrária ao que Deus havia estabelecido para os seus filhos. A Síria havia atacado Israel, e Israel perdeu a guerra, e a Síria prevaleceu, porque no reinado de Jorão, não estava fazendo o que era reto diante do Senhor. E todas as vezes que não se fazia o que era bom, o que era reto diante do Senhor, que se fazia o que era mal diante do Senhor, havia uma sentença, havia uma condenação. Daí o eixo único de reforma, de consolidação e de ação favorável. Precisamos estar de acordo com o coração de Deus. E quando a Síria sobe, prevalece sobre Israel, deixa o rei Jorão ainda reinando, mas ele é um rei vassalo, ele paga impostos altos para permanecer no trono. E no meio daquela derrota de Israel, eles levaram escravos do povo de Israel, prisioneiros, e no meio dos prisioneiros foi uma menina. E essa menina, como era costume nas guerras daquele tempo, eles pegavam os prisioneiros e colocavam em tarefas. E aquela menina foi dada à mulher de Naamã. E quando aquela menina do povo de Israel entrou à casa de Naamã e entrou à intimidade dele, ela viu que ele era leproso. Aí ela diz assim: ah, meu senhor é leproso. Quem dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, que é a terra da visão, que é a terra da vigilância. Samaria significa, um dos seus significados, vigilância. Então, na vigilância, na terra da vigilância, estava o profeta Eliseu. E ela diz: quem dera estivesse diante do profeta Eliseu, diante do profeta que está lá em Samaria, ele seria curado. A mulher de Naamã sabia que, embora Israel era belicamente frágil, militarmente frágil, Israel tinha quadros excepcionais de homens espirituais. Israel não era conhecido pela sua capacidade bélica, pela sua capacidade militar, nem pela força do seu braço. Era conhecido pelos atos soberanos de um Deus imbatível, de um Deus inigual, e que levantavam homens especiais. Por isso, quando a mulher ouve, tem um homem em Israel, ela diz: tem mesmo. Se tem gente especial, é na terra de Israel. Se há homens e mulheres que estão acima de forças militares e de capacidades humanas de guerra, em Israel. E ela não pensa duas vezes, ela corre para o seu marido e diz: olha, a menina diz que lá em Israel tem um homem, tem um profeta, e que ele pode lhe curar. Ele não pensa duas vezes, corre para o rei e diz: ó rei, há em Samaria um homem que pode me curar. Ordena que o rei de Israel me cure, me coloque diante para que eu seja curado. O rei escreve uma carta. E agora imagine, um rei que prevaleceu manda uma carta para um rei que é vassalo. O que esse rei que perdeu uma guerra e que é vassalo tem que fazer? Lê aquela carta, e quando ele vê o que é que aquele rei que é poderoso militarmente quer, ele treme na base. E é o que acontece com o rei de Israel. Ele treme, e a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes, porque
Naamã, ele chega com a carta, e não somente com a carta, ele tem ofertas, que eu procurei, estudando, um dos estudiosos dizem, que a oferta que Naamã levou, só no que diz respeito a ouro e prata, equivalia a $80.000, quase, em média, R$ 250.000 em nossos dias. Ele levou R$ 250.000 para $80.000 para o outro rei. E 10 roupas de altíssima qualidade e valor. E quando ele chega e o rei vê isso, o rei se rasga. E ele diz: sou eu Deus para dar vida, sou eu Deus para curar. Isso que ele está fazendo, colocando esse desafio alto, é porque sabe que eu não vou fazer. Ele está procurando ocasião contra mim. E aí ele vai vir de novo, vai me humilhar, vai vencer, vai vir com armas e guerra contra mim, e eu vou perder de novo. Ele fica desesperado, então ele se humilha, num gesto de chega, não dá mais, é alto demais, é desafio demais, esse lugar que eu estou, como rei do povo de Deus, como líder do povo de Deus, é demais, tem luta demais, tem afronta demais, tem guerra demais, tem desafio demais, tem injustiça demais, tem medida demasiada para mim, eu não aguento mais. Rasga as vestes. O que até essa altura eu posso ver? Primeiro, que nós da reforma, e nós que temos o desafio de consolidação, nós que queremos um ato extraordinário de Deus na nossa vida, precisamos ter uma visão de Deus. O texto bíblico diz que Naamã era homem valoroso, poderoso em guerra, que era admirado pelo seu rei, e até o próprio Deus havia dado vitória para ele, e ele era herói admirável. Porém, mas, todavia, entretanto, contudo, era leproso. Naamã era um homem estranho do povo de Israel. Era valoroso, mas era leproso. Talvez você esteja aqui nessa noite, não se sinta nem um pouco alguém espiritual, religioso, ou tão próximo de Deus, ou tão digno da bondade de Deus. Talvez a situação que lhe invada o ser, a circunstância que está em você, lhe diga que você é alguém totalmente alijado do favor divino. Que no plano de Deus você está por fora, você não é nada, não é ninguém, você está vazio, Deus não está olhando para você. Não há Deus que lhe favoreça. Naamã era um homem assim, sírio, alguém fora daquele arco de consciência e de ação divina, de um povo estranho, mas ele era valoroso. Igreja, nós teremos uma sociedade melhor assim, se nós formos capazes de olhar para as pessoas de fora. Eles são valorosos, ainda que leprosos. E talvez você que está aqui dentro possa ter uma vida melhor assim, dizendo: eles são valorosos, porém leprosos. Pode olhar para alguém da sua escola, do seu trabalho, no seu contexto de vida, de família. O meu marido é valoroso, mas é leproso. A minha mulher é valorosa, mas é leprosa. Meu filho é valoroso, mas é leproso. Talvez você esteja aqui à noite e essa é a sua realidade. Alguma coisa extremamente valorosa contrastada com leprosa desafia você. Desafia você. E eu duvido que não seja assim. Eu duvido que a gente não olhe alguém assim e de repente que a gente não se olhe assim. Que a gente olhe tanta expressão de coisa de bondade como uma mãe que é capaz de gerar em um pai e filho e sustentar. Mas ao mesmo tempo ela é capaz de abandonar. Valoroso,
porém leproso. Alguém que é capaz de fazer algo tão lindo, construir um altar e se casar, mas também de se separar. Valoroso, porém leproso. E aí o que acontece? Está numa situação de guerra. Você imagine, leproso, valoroso e em um contexto de guerra que não para mais. Tem hora que a gente para e diz: ah, chega. Sinceramente não dá para ser assim. Eu preciso de um basta, preciso de um stop, preciso de um pelo amor de Deus, me ajude. E aí a Bíblia diz que a Síria invade Israel, subjuga um rei e toma uma menina. Quando Jesus diz: deixai vir as minhas crianças das cidades ao reino dos céus, ele está certo. Ele toma uma consciência viva, pura, legítima, que não se pode manchar assim, e introduz na casa de Naamã, porque o que Deus quer fazer é ser glorificado na Síria e ser glorificado no antagonismo humano, bom, mas leproso. Pode aplaudir. Eu vou ser glorificado nessas duas realidades, no meio de um povo que adora Rimon, mas vai saber que sou eu que sou Deus. No meio de um povo que tem um rei da época, Ben-Hadad, significa filho de Rimon, que é a mesma, que é uma versão do nome. E aí, este homem que tem uma geografia diferente, um rei estranho, diferente, que tem valores na sua vida, tem um porém na sua moral, na sua dignidade, porque naquele tempo ser leproso era não ter valor, não ter capacidade de relacionamento e não ter poder de influência. Aí a menina é introduzida na intimidade. E aí quando ela vê o homem leproso, ela não diz: toma, miserável, vai morrer agora. Pega, é agora que a lepra vai multiplicar. Quem mandou tocar em Israel? Quem mandou tocar? Onde eu ainda estou aqui inocente? Pois é, agora eu vou orar a Yahvé para coçar mais ainda, para ficar mais branca, para comer a tua carne, para você virar aí comida de piranha. Sem rio, sem água. É agora que você vai ver que Deus é Deus. Quem mandou mexer comigo? Quem mexe comigo morre. Eu sou desses. Mexeu comigo, você não sabe que está se levantando contra o ungido. Deus vai ver. Eu gosto de olhar essa mulher, essa menina, porque ela tem muito do que eu não tenho. Ela tem uma capacidade tão santa, tão inocente, de ver um adversário que humilhou o seu rei, humilhou a sua nação. Mas quando ele está atingido na vida, ele diz: é agora. Ele só faz isso porque ele não conhece isso. Ele só faz isso porque não conhece isso. Ele opera por lá porque o modelo é de lá. Mas quando ele vier para cá, ele não fará jamais cá aquilo que ele opera lá. E aí ela diz: vai para a geografia certa, Naamã. Vai estar diante do profeta certo e do Deus certo e da geografia certa, da bênção abençoadora, transformadora, restauradora, reformadora e consolidadora. A palavra dela, tão cheia de amor, de misericórdia, tão alinhado com a palavra, o propósito e os sentidos divinos.
imediatamente é ouvido. Ela está tão em linha com Deus que a mulher ouve e nem questiona, e vai para o rei, e vai para Naamã, que ouve e não questiona, que chega ao rei, ouve e não questiona, porque a palavra daquela menina é palavra de Deus, é visão de Deus, é percepção de Deus, tem propósito de Deus. Visão de Deus, palavra de Deus, percepção de Deus, poder de Deus é incontido. Ninguém detém a obra que Deus quer realizar. Ninguém detém. E aí, nós precisamos estar prontos para ficar desapaixonados e desprovido dos nossos mais altos arrazoados. Certamente, alguém dos arrazoados poderá dizer: Demétrio, eu fui lá na restauração, cheguei lá, dinheiro. Oh, valoroso, porém leproso. Alguém pode dizer: eu fui lá na restauração, ouvi a palavra, cheguei lá, René Terra Nova, um Marcelzinho. Valoroso, porém leproso. Eu não sei o que é um antagônico, o que é divergente na sua vida, o que ele desafia, mas eu sei uma coisa: você precisa alinhar pensamentos, sensações, emoções, verdades pessoais interiores, para que o rio de Deus possa então passar de uma maneira linda, poderosa e maravilhosa. Agora veja, a menina, tão inocente, vai ficar curado, vai lá, tem um profeta lá, está em Samaria, ainda dá o endereço. Se fosse um Marcel lá de Samaria, eu dizia assim: mas essa menina não arranjou encrenca para mim, pelo amor de Deus. Já não basta que a gente foi preso, já não basta essa humilhação, agora ainda me manda. Oh, queridos, se queremos prevalecer na adversidade, não podemos ser regidos pelo espírito da adversidade, temos que ser regidos pelo Espírito, pela palavra, e por uma realidade tão linda, líquida, poderosa, abençoadora, transformadora, possuidora do nosso ser, chamado vontade de Deus e mover de Deus. É tão tremendo, tão apaixonante, mas ao mesmo tempo tão desafiante. O rei ouve, manda Naamã, seu homem valoroso, porém leproso. Quando chega diante do rei Jorão, que segundo os estudos, não está escrito aí, mas segundo os estudos, Jorão era o rei na época. Jorão significa aquele que Deus levantou. E aí, estava tudo certo. Aquela menina, o rei manda o doente, o leproso, valoroso, porém leproso, para diante daquele que Deus levantou. Mas aquele que Deus levantou precisa ver como Deus vê, sentir como Deus sente, falar como Deus fala, mover-se como Deus se move, para honrar o lugar que Deus o colocou. E talvez essa seja a nossa lepra dos de dentro. Os de fora, porque são o que são de fora. Mas talvez nós temos a lepra de dentro, porque somos aquilo que Deus fez, nos levantou, nos exaltou, nos deu a sua palavra, nos deu o seu Espírito. Mas nós ainda estamos cheios de nós mesmos. Aquela menina, Demétrio, ela disse assim: há um profeta em Samaria. Não disse: tem um rei em Israel, não. E quando aquela moça vai lá e escreve, diz: vai lá no rei, não. Tem um profeta em Samaria. E aí, quando Naamã chega ao rei, diz que tem um profeta em Samaria. Vai lá, diga ao rei. Era para o rei fazer o quê? Levar o doente para o profeta. O problema é do profeta. O problema, o desafio é para a palavra profética.
O que vai resolver é o Espírito, a unção e a palavra profética, e não o governo político. Aí quando ele chega diante do governo político, o governo político sempre acha que é dono de tudo, manda em tudo, faz tudo e pode fazer de tudo. Aí ele vai, e quando ele vê, diz: o quê? Não é mais imposto não? Ele não quer mais uns cavalinhos, não quer mais uns camelinhos, não quer mais os rapazinhos, os menininhos, os guerreirozinhos, não. O que ele quer? Aqui está o Todo-Poderoso do meu exército, homem valoroso, admirado por mim, que até o seu Deus já abençoou para dar vitória a ele. Cure ele. Aí ele, eu sou Deus, e rasga suas vestes. Sou eu Deus que dá vida e tira a vida, sou eu Deus para curar. Queridos, a maior parte da sua crise tem a ver com a visão que você tem, a percepção que você tem e a postura que você tem na geografia que você está. Geográfica, espiritualmente, aquele homem estava na geografia tão poderosa, tão abençoada. Israel, terra da bênção, lugar, santuário, altar de Deus. Ele era um rei levantado por Deus, e o seu nome formava uma identidade, aquele que Deus levantou. Eu quero lhe dizer que você é a igreja de Jesus, corpo de Cristo, tem uma identidade de Cristo. Precisa ter uma mente, um falar e um posicionar de Cristo. O nosso tempo hoje, nós estamos muito à frente de Jorão. Estamos muito à frente de Naamã, de Ben-Hadad, daquela menina e do profeta Eliseu, porque o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, os visitava. Mas nos nossos dias hoje, nós somos o templo do Espírito de Yahvé. Quem nos possui é o Espírito de Deus e não o espírito da crise que está sobre nós. É o sacrifício que nos redime e não as lepras. Mas há quem, tendo a identidade que tem, plantado na geografia que está, move-se, é atingido, atacado, absorvido, abduzido numa realidade circunstancial, vergonhosa, diminuidora e humilhante. Quando você não quer ser o que Deus quer lhe fazer, só lhe resta rasgar vestes, só lhe resta humilhação, insegurança, vergonha e subalternia. Um rei subalterno. Agora o rei não está se humilhando diante de um outro rei, não. É uma cartinha com um capitão. E ele se humilha. Deus cuida que essa informação chegue a Eliseu. Aí alguém vai e conta para Eliseu: olha, rolou um bafafá, uma baixaria lá no palácio. Profeta, que horror. O rei se rasgou diante de um capitãozinho lá da Síria, cujo Deus é Rimon. Aí Eliseu ouve e diz: o quê? Traga-o a mim, traga-o a mim, traga-o a mim. Eu sei que eu sou, que geografia tenho e o Deus que tenho. Traga-o a mim e verá que há profeta em Israel. Tragam a mim. Quando a gente sabe quem é,
posiciona-se da geografia que tem que estar, com a visão que tem que ter, conhecendo o propósito que Deus quer estabelecer. Nos tornamos embaixadores do Altíssimo, e a nossa palavra é a palavra dele, e a palavra dele é a palavra que ele pôs na nossa boca, vai se cumprir. Não tem crise, não tem Ben-Hadad, não tem sírio, não tem destro, não tem habilidoso em exército, porque Deus me deu a estatura espiritual que submete os exércitos, os poderes, os poderosos e os nomes que abalam territórios, geografias. O nome de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso em mim, resolve tudo. Elias não estava dizendo eu sou bonzão. Eliseu não estava dizendo eu sou bonzão. Eliseu não estava dizendo eu posso em mim mesmo. Ele diz: tragam a mim e verá que em Israel tem profeta. E quando o rei sabe disso, envia. Aí Naamã vai. Escutem, eu já estou indo do meio para o fim. Naamã vai. E a Bíblia diz que ele vai com todo o seu séquito, seus cavalos. Lógico que não eram cavalos vazios, né? Com cavaleiros. E aí ele vai, levando os presentes. E aí a Bíblia diz que ele foi imaginando, né? Quando eu chegar lá, vai estar o grande profeta. E eu vou descer do meu cavalo. E eu vou, imagino que deve ter pensado um tapete vermelho. E eu vou passar, vou chegar lá. E ele vai levantar as mãos ao seu Deus, e ele passará a mão sobre o leproso, e o leproso ficará curado. Quando ele chega lá, ele ouve um curto e grosso recado de um menino de recado: vai tomar banho, mergulha 7 vezes no Jordão. Imagine. Quando você está pensando celebração, nome maravilhoso, oh, aquela coisa requintada, oh, Hosana bendito que vem, vá te limpar, meu filho, vá tomar banho. Aí, contrasta o seu ego, o seu sonho, o seu propósito, a sua vontade, a sua vaidade, o seu orgulho, a sua soberba, com a vontade de Deus, o propósito de Deus, o protocolo de humildade de Deus. Aí ele diz o quê? Tomar banho? Tá bom, meia volta. E volta chateado: olha, mas que pode um negócio desse? Eu estou pensando que ele vai orar ao Deus Todo-Poderoso, botar a mão em mim e ficar curado, e vai tomar banho. Logo no que? Nesse Jordinho aí. É Jordão, mas na cabeça dele era um Jordinho. Esse negócio de barro sujo aí. Não são Abana e Farpá rios melhores da Síria? De Damasco? Eu vou descer para me banhar, para ficar curado. Aquela água é melhor. Eu quero lhe dizer que o seu melhor nunca é o melhor que Deus tem para você, se você não está em linha com Ele. Se você não tem visão profética, espírito profético, sentimento profético, realidade profética, geografia profética, sua vontade não está com nada, meu filho. E talvez seja esse o problema. Você está lotado de sonhos, de paixões, de vontades, inclinações e planos, que não tem uma bênção profética, uma realidade profética, uma sensibilidade profética, em meio a essa grande adversidade. Você é muito valoroso, porém leproso, muito valorosa, mas leprosa. E sabe o que é que vai fazer a lepra? Lhe paralisar, lhe roubar da geografia da bênção. Lá estava
Naamã, na geografia da bênção, diante da bênção, da palavra da bênção, mas não estava de acordo com os protocolos pessoais dele. Então ele ia no seu cavalinho embora, chateado. Até quando a sua vontade dissociada de um propósito profético divino lhe fará leproso e excluído de comunhão, de realidades e de bênçãos tão tremendas que Deus tem para você? Essa noite é uma noite de reforma. Temos que reformar nossos conceitos, nossas percepções, nossa visão, nossa decisão e a nossa paixão. Essa semana, Demetrio, como você está aí assolado por um texto bíblico, eu estou por um sentimento espiritual. Tenho olhado e disse: meu Deus, onde está a nossa paixão por Jesus? Porque é a nossa paixão por Jesus que nos enlouquece na direção dele. É só um apaixonado por Jesus que diz que vai ganhar a cidade toda. É só um apaixonado por Jesus que diz que o Brasil é do Senhor Jesus, se não for mero mote de religião. É só um apaixonado por Jesus que faz vigília fim de semana, chega ali zoado no sábado, ainda faz para vigília, morto de cansado da semana, faz vigília. É só um apaixonado por Jesus que faz 40 dias de oração e jejum, bebendo só água. Porque pensando nisso é a nossa paixão. Que olha para o leproso e diz: vai ficar curado. Que olha para o paralítico e diz: vai andar. Para o cego vai ver. Para o mudo vai falar. O morto vai ressuscitar. Só um apaixonado por Jesus. Porque quem é apaixonado por Ele se sente um com Ele, quer ser totalmente dele e somente dele. Eliseu era um homem assim. Os atos de Deus nele era a grande paixão dele. Aquele Naamã, valoroso porém leproso, vai murmurando. Aí ele tem uma turminha do bem, né? Quem dera, né, Demetrio? Todo murmurador tivesse uma turminha do bem do lado. Normalmente todo murmurador tem fofoqueiros do lado alimentando a raiva e a fofoca dele, ou ampliando, né, a caixa de som de reverberação. Mas aquele Naamã, Deus queria tanto ele que ele ainda acertou com a turma que ele levou. Porque ele lá, todo soberano, no seu cavalo, lá andando. Aí a turminha do lado: meu senhor, ele murmura, né? Olha, quem dera, vai tomar banho. Logo onde? Jordinho. Esse riozinho barrento. Bana e farpar, tendo lá. Meu senhor, se ele lhe pedisse algo grandioso, o senhor não faria? Que dirás tomar banho no Jordinho? Agora olha aqui para mim, que vai ser tiro certo agora. Escutem. Primeira coisa que eu quero que você saiba, que Abana significa constante e abundante. Ele disse: não é Abana melhor do que Jordão. Ele está dizendo: eu quero constante e o abundante dele mesmo. Tem gente que está buscando a Deus para que Deus dê a ele o que é constante e abundante para ele mesmo. Eu quero a abundância de mim mesmo. O camarada quer ser curado da doença venérea, mas não quer deixar de pegar todas as mulheres. Constante e abundante no seu pecado. Quer prosperar, mas negócio de dízimo e oferta não é com ele. Então ele vem para a igreja, tem ofertinha lá que deu, vou dar. Agora, cadê Deus de volta? Mas não conte que eu vou ficar sendo dizimista e ofertante, não. O que eu quero é o constante e abundante da minha realidade pessoal, da Síria, de Damasco. Eu quero Abana. E eu quero farpar, veloz, e é logo.
Eu quero logo. Tem gente que começa da igreja, vai embora, fica daquele lenga-lenga, eu quero logo. Aí troca de igreja. E quando a igreja não resolve, vai para centro disso, daquilo, para fulano, beltrano. O negócio é resolver logo. Mas não é assim não, meu filho. Não é assim não, minha filha. Não é assim não. A menina com boca profética disse: ai, quem dera. Vai para frente do profeta, vai. Vai para Samaria, vai para a terra da vigilância, da prudência para te ver. Vai. Eu quero, eu estou doido que ele vá para Samaria. Vai em nome de Deus para te ver. Se ele não cura essa lepra aí. Talvez nessa noite você esteja diante de tudo. Numa geografia, eu estou em Israel, estou na igreja. Diante do rei, do pastor, que olha, então esse apóstolo Marcelo é ungido. Já eu vou lá, ele vai botar a mão em mim e vai fazer. Você nem vem que não tem. Ai, meu Senhor. Mas eu desafio você viver aqui, ó, na palavra profética. Eu desafio você vir para cá, meu filho, para o espírito profético, no altar. Vem para Samaria, para a terra da vigilância. Vem. E vem ser tratado na palavra profética. E ter essa sua altivez, orgulho, preferência, escolha, valores, criticismo pessoal. Para ver se ele continua. Vem para cá. É esse lugar que eu quero que você venha nessa noite. E que o Espírito quer trazer você nessa noite. Deus quer que você saia da sua convicção de Abana, Farpá, e vá para o Jordão, que é aquele que desce. Sabe aquela coisa quando Jesus diz: Lázaro, sai para fora, porque ele estava lá numa morte mortíssima. Jordão é isso. O Jordão é um rio, que ele é rio de vale, é para baixo. E o nome dele é esse mesmo, que desce. Aí o profeta olha para ele e diz assim: você é tão altivo, seu problema é de orgulho, de prestígio demasiado, desce. E não é desce só não, é desce para baixo, porque tinha que ir para o Jordão, ainda dá 7 mergulhos, desça mesmo, mas desça meu filho, desça que está enferrujado, desce, empurra, desce para sair todo o demônio, desce perfeitamente, 7 mergulhos, e você vai ver se você não vai ser mudado. Desça. Desce, Marcelzinho, de onde você está. Que a sua lepra é uma oportunidade de fazer você descer. Gente que acha que é dono demais, precisa descer e tirar a mão que trava, para aprender a ser livre e construir livres. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gente que vai descer mesmo, porque pensa que tendo que tem que guardar para ter alguma coisa, precisa aprender que quando desce, dá, porque dai e ser-vos-á dado. Gente que vive aí de todo jeito, maquinando, querendo sempre ser o primeiro, desce, porque você vai aprender que os primeiros são os últimos, e os últimos são os primeiros. Desce, porque só Deus, e esse descer pode tirar a sonsidade e colocar a santidade. Tirar a mentira e nos mergulhar numa verdade inigual. Desça. Vai para Jordão. Mas Jordão, na minha visão, não é o melhor. E quem te disse? Se o que você pensa, acha e como você conduz a sua vida fosse melhor, você não é leproso. Se tivesse tudo bem, a sua vida não estaria como você está.
Precisa de um mergulho, meu filho. Precisa de um mergulho, minha filha. Eu tenho muito mais para dizer, mas o tempo não me permite. Eu acho que até aqui está bom. Prometo que se me derem o microfone outra vez, eu conto a história toda de novo. Mas eu sei que você sabe que você precisa de uma visão profética simples, limpa, de uma palavra profética, e que você precisa de uma geografia profética e de uma atitude profética para que a sua vida jamais seja a mesma. Eu pergunto, quantos ouvem a palavra e dizem: eu sou essa pessoa, apóstolo? Vá ficando em pé no nome de Jesus, para que a gente possa orar. Apóstolo Anselmo, venha orar por nós. Se alguém precisa trazer a vida ao altar, se alguém diz: olha, eu quero dar um mergulho aí, apóstolo, entregar a minha vida a Jesus, venha. Se alguém diz: eu quero dar um mergulho aí, apóstolo, eu quero me reconciliar, venha. Eu quero dar um mergulho aí, apóstolo, eu quero me reconciliar, venha. Eu quero dar um mergulho aí, apóstolo, eu quero me consagrar, venha, 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 venha. A gente vai orar por você. Se você quer consagrar, se você quer reconciliar, se você quer converter, se você quer mudar de geografia, mudar de vida, se você quer ser curado, quer ser liberto, santificado, primeiro você já fez, está em pé. Mas se você sente, vem aqui à frente, para de uma maneira especial nós darmos esse mergulho no Jordão de Deus, para vermos a glória do Santo, poderoso e eterno Deus. A gente pode cantar essa música? Bora. Jesus é o centro de tudo que há. Enquanto você vem, enquanto você olha para a sua realidade pessoal, que lhe identifica o início e o fim, eu espero que você venha. Ninguém saia sem a bênção. A gente já está terminando, mas deixa, está na galeria, dá tempo de você vir. Pode vir, dá tempo. Desce rapidinho, dá tempo para você vir. Se você quer, dá tempo. Jesus, tu és o centro. Toda a igreja diz: tudo aponta para ti, Jesus. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu
Deus amado e santo, bendito seja o teu nome de eternidade em eternidade. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso e Eterno, Criador e sustentador de todas as coisas. Bendito seja o nosso Rei amado e santo, pelo seu amor tremendo e maravilhoso, pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua longanimidade. Bendito seja o nosso Deus pela sua bondade, pois não há ninguém bom senão um só que é Deus. Só o Senhor é bom, porque só o Senhor pode fazer algo bom para alguém quando tudo parece ser ruim. Só o Senhor é esse Deus. Como nós precisamos mergulhar na sua presença, meu Deus. Nos ajude, meu Deus. Nos ajude. Nos socorra, meu Deus. Possivelmente hoje, quantos de nós estamos aqui nessa noite precisando de uma cura, meu Deus, de uma certa lepra, imaginações malignas, imaginações tortuosas, imaginações que nos perturbam, nos fazem sofrer, imaginações que levam a pessoa a sofrer sozinha, sem que ninguém lhe faça nada. Precisa hoje, meu Deus, mergulhar nos seus rios, porque todo mundo hoje, toda a tua igreja hoje, grande parte da sua igreja, quando se fala numa bênção, meu Deus, todos pensam, meu Deus, nas finanças. O Senhor nos prometeu vida abundante. Não tem nada melhor do que uma vida de paz, de tranquilidade, quando o nosso Deus maravilhoso e santo, que estabeleceu todas as coisas desde o princípio e até hoje, todas elas permanecem produzindo fielmente. Todos os que estão hoje, meu Deus, aqui nessa noite, são frutos da sua misericórdia. Todos nós estamos vivos e em pé pela sua graça e misericórdia. Estamos vivos e em pé pela sua longanimidade, pela sua benignidade, pela sua paciência, pelo seu perdão, por esse amor que é incomparável, por um amor tão tremendo e maravilhoso que é inquestionável. Nós estamos na sua presença. Hoje eu quero implorar, meu Deus, pela vida de todos esses amados que vieram aqui à frente. Eles esperam do profeta. Eles creem que o profeta, que o Senhor está nos profetas. E eu creio, pois a sua palavra diz que tudo é possível que crê. Eu creio na sua palavra. Eu creio. Que seja na vida dos seus filhos, meu Deus, conforme eles buscaram e esperaram no Senhor, assim lhes seja feito hoje. Assim o Deus Altíssimo e Santo cumpra, meu Deus, na vida deles o que eles buscaram hoje na presença do Senhor. Seja sobre eles hoje a tua bênção. Cumpra-se neles hoje, meu Deus, o que eles esperaram em ti. E eles vieram aqui na frente. Eles se humilharam vindo aqui para que todos vissem que eles precisam do Senhor, que eles querem o Senhor. Assim seja, meu Deus, na vida deles. Cumpra-se neles o teu poder, meu Deus, e a tua palavra seja sobre eles, assim como o Senhor, pela boca, meu Deus, do teu servo profeta Eli, o Senhor mandou que houvesse filhos
na barriga de Ana, assim cumpra-se na vida dos teus servos o que eles vieram buscar aqui no altar. A palavra de poder que foi pregada sobre eles, estabeleça-se neles. Sejam eles agora cheios da sua presença. Estabeleça-se neles, meu Deus, as suas necessidades. Assim o Senhor se engrandeça e se glorifique e se exalte na vida desses filhos amados que hoje mergulham na sua presença. Que o Senhor dê uma direção muito especial naqueles que não se chegaram até aqui, mas que precisam tanto do Senhor. Que o Senhor, meu Deus, os guarde. O Senhor os tome nas suas mãos e sejam todos eles tocados de uma maneira especial, de uma maneira muito sobrenatural. Hoje eu oro, meu Deus, para que o Senhor arranque da mente de cada um o medo, pois a sua palavra diz que quem lhe ama e crer no Senhor lança fora o medo. Eu lhe peço que o Senhor arranque o medo do coração dos seus filhos. Eu lhe peço que o Senhor arranque, meu Deus, as palavras de murmuração. Eu lhe peço que hoje o Senhor dê aos seus servos a ousadia e a coragem para que eles abram a sua boca e proclamem, meu Deus, o que verdadeiramente é a herança do Senhor para cada um deles. O Senhor veio e disse: aquele ladrão veio para roubar e destruir vocês, veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim trazer vida em abundância. Haja vida em abundância na vida dos teus servos. Que a vida e a abundância do Deus Altíssimo se faça presente de uma maneira abundante. E a vida e a abundância fale pela presença de Deus e pelo poder das suas palavras, das suas vidas. Em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Levante suas mãos diante do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Yahvé, o Eterno, Adonai Todo-Poderoso, levante o seu rosto sobre ti. Que Adonai, o Todo-Poderoso, sobre ti levante seu rosto e te dê shalom, paz e prosperidade. Uma semana de vitória e abençoada no amor do Senhor. Amanhã, reunião de pastores e líderes. Uma palavra linda e abençoada para você. Venha, Deus abençoe.